Opa, professor Felipe Fotora falando aqui do meu primeiro aplicativo. E hoje a gente vai, nessa aula, falar um pouco mais sobre os dispositivos e seus tipos mais comuns. Esses dispositivos que estão aí no meu telefone, no seu telefone, que é com certeza uma coletânea de dispositivos que faz com que os nossos smartphones sejam um verdadeiro canivete suíço, para que você possa criar sistemas e integrações bem mais interessantes. Então a gente tem aí uma coleção de dispositivos e o meu telefone nem é o telefone mais sofisticado, no caso é o Moto G6, ele tem todos esses dispositivos e sensores para que a gente possa utilizar, como por exemplo acelerômetro, giroscópio, bússola. A gente não pode esquecer que ele tem, por exemplo, internet, câmera, e câmera aí não é só para tirar fotos, para tirar selfies, a gente vai ver que ela tem uma capacidade também extra, GPS, Bluetooth, NFC, enfim, muito interessante. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que os dispositivos são um argumento de venda perfeito. Além de toda essa questão da programação, do hardware, que eu gosto muito, né? É bastante interessante quando você aciona alguma coisa remoto, faz alguma coisa funcionar a longa distância, dá aquele prazer de programador, de código. Eu queria falar aqui agora uma coisa normalmente não tão comentada, que no caso é o argumento de venda. Muitas vezes quando a gente vai conversar com o cliente, vai até conquistar um emprego, uma oportunidade, a gente sempre fica falando dessas questões, mas pouco se falam sobre a possibilidade de você criar, através de um hardware relativamente potente e até barato, criar aplicativos e utilizar os principais sensores para alimentar um sistema principal. E a partir do momento que você pode fazer essa alimentação desse sistema principal, vamos pensar assim, eu tenho um sistema ERP numa empresa, ele é web, ele tem as camadas de comunicação, as APIs dele, né? Se você não sabe, não se preocupa ainda o que significa API, mas você pode comunicar o seu smartphone, o seu aplicativo com esse sistema. Só que olha só que interessante, através desse sistema, pode ser criado algo em tempo real e agilizar os processos de uma empresa. Algo que em si é extremamente valioso com um dispositivo relativamente barato e potente, como eu comentei. E olha só que interessante, eu estou trazendo esse caso aqui dos Correios, que implementou a tecnologia com smartphone, de monitoramento, enfim, que o que ele faz? Ele registra a sua assinatura, né? Enfim, é uma informação ali física que alguém pegou, os números dos seus documentos, mas não só isso. Ele também registra outras informações, como por exemplo código de barra, e anexa isso ao protocolo de entrega do seu objeto ou evidências para depois ninguém de repente falar: eu nunca recebi esse objeto, sendo que ele já está lá como postado. Muito interessante. E não só isso, dá para fazer uma integração, como eu comentei, em tempo real, para verificar, quem sabe, eu não tenho toda a informação desse sistema do correio, mas tenho certeza que deve ter alguma coisa lá, quase certeza que deve ter alguma coisa lá, monitorando, por exemplo, os pontos que o carteiro está passando, algo desse tipo. Ou seja, através do GPS, ele vai extraindo as coordenadas, latitude, longitude, e vai plotando através de um gráfico, de um mapa, e também possibilitando criar dashboards bastante interessantes para que eu possa mostrar essas visões para os gestores e assim eles tomarem decisão. Esse tipo de coisa, quando você apresenta para uma pessoa que é mais voltada para a área de negócios e talvez nem chame tanta atenção assim para a gente que é programador, afinal quando a gente fala de processos, gestão, dependendo da pessoa, se for um pouco mais experiente, ela não tem uma afinidade tão boa quanto isso, mas é bastante interessante a gente ressaltar, né, a possibilidade que quando você fala isso, acende uma discoteca de luzes vermelhas na cabeça do seu cliente e ele fica maravilhado com essa opção. Até porque não são todas as pessoas que ainda ligaram a chave e até inclusive que faz você ter uma competitividade maior com relação a outros programadores. Enfim, até então, sem essa tecnologia, a gente não tinha tamanha integração e tamanho poder de barganha quando nós programadores, quando a gente negociava um tipo de sistema. Até pouco tempo atrás, a novidade era o sistema web e a gente ficava batendo na tecla: olha só, você não precisa mais instalar aqueles programas pesados no seu computador, você pode abrir o seu sistema da sua casa. Enfim, esses argumentos de vendas que acabaram ficando fracos com o tempo. Agora, com o dispositivo, você consegue trazer literalmente
principalmente valor para a empresa. Legal? Então chega de blá blá blá, vamos entender um pouco mais agora os dispositivos mais comuns e as suas aplicações. A gente tem aqui, por exemplo, nesse caso aqui, um dos mais comuns é o acelerômetro, que mede a taxa de aceleração do dispositivo. Ele é bastante útil para análises físicas de movimento, inclinação da tela, rotação, etc. E tem um caso bastante interessante que esses dias eu não sou cliente da Porto Seguro, mas ela estava comentando que criou um aplicativo em que você liga esse aplicativo no momento que você está dirigindo e ele mede se você faz acelerações bruscas, freadas bruscas, ou seja, ele quer saber se você não está fazendo maluquice no trânsito. E ele criou uma espécie de gamification. Se você não tem tanta, vamos dizer assim, tanta imprudência no trânsito, você vai ganhando pontos, esses pontos se acumulam e você ganha desconto na sua fatura na renovação do seu seguro. Enfim, bastante interessante, foi uma das aplicações comerciais, assim, sem ser essa parte de jogos, que eu vi bastante interessante. A gente tem aqui, logo abaixo, em azul, o link de um possível plugin para que você possa estar utilizando. Tem outro também, o giroscópio, que ele tem a capacidade de manter a direção e meia rotação de um dispositivo. O que significa? Ele consegue detectar se o dispositivo girou e quantos graus ele girou, enfim, em relação a uma direção. E essa direção sempre é fixa. Isso faz também que você consiga, principalmente, criar jogos, enfim, coisas bastante interessantes. Coloquei aqui como um plugin, possivelmente para que você pode estar utilizando. E a câmera, que não serve só para tirar selfies, mas também ela tem a capacidade, através de bibliotecas de visão computacional, como por exemplo o OpenCV, de detectar padrões. Ou seja, a gente tem já hoje aplicações de leitura de código de barra. O meu banco aqui, o Bradesco, quando você aponta, quando você abre o aplicativo, aponta para o código de barra, ele já escaneia o código de barra e preenche para você. Aquilo lá tem o OpenCV trabalhando por trás e detectando padrões. E não só isso, eu já fiquei sabendo que o próprio OpenCV tem a capacidade de detectar objetos, então você pode apontar para alguma coisa, ele disse que aquilo é um jardim, um gato, um cachorro, uma casa, muito interessante. E além, já tem aplicações aí comerciais em que algumas pessoas comuns, como eu, você, enfim, sai com o seu smartphone por aí fazendo scan das imagens e ele tem a capacidade de detectar marcas. Então, se você sai numa praça de alimentação de um shopping, ele consegue saber quantas pessoas, por exemplo, estão tomando Coca-Cola. Olha só, já é até inclusive uma ideia muito bacana para que você possa criar de negócio, para que você possa criar um aplicativo de detecção de marcas e vender essas estatísticas, quem sabe aí, para Coca-Cola. Legal? O link está aqui também para que você possa consultar. GPS dispensa apresentações e ele é ideal para utilizar em aplicações de localização, em que você registra latitude e longitude em tempo real, ou então você faz um rastreamento reverso. Você, em tempos faz uma leitura desse posicionamento e vai armazenando isso e depois faz o caminho de volta. Bluetooth. Muita gente acaba achando que o Bluetooth é só para conectar a caixinha de áudio ou então ali no carro, mas ele é muito além disso e ele também pode ser utilizado para comandos de outros dispositivos. A gente tem uma biblioteca chamada Bluetooth Serial, que está até aqui no link dessa apresentação, que você pode ligar o seu Bluetooth, o seu smartphone, a um Arduino. O Arduino, para quem não sabe, é um kit de desenvolvimento mais voltado para hobbyistas, que você pode criar através de programação embarcada, dispositivos como robô, coisas do gênero, para que você possa fazer, inclusive com o hardware ideal lá no Android, fazer a comunicação do Bluetooth. E a gente também tem o NFC, que ele tem a capacidade de se comunicar sem fio a curtas distâncias com tags. E isso tem aplicação hoje nessas maquininhas de pagamento em que você passa lá o seu smartphone, ele já detecta que é você e já tira dinheiro do seu saldo. Legal? Então essa foi uma lista comum aí dos plugins mais utilizados no mercado, as suas aplicações, o porquê, inclusive ideias, tá? Mas você também pode consultar não só os dispositivos, plugins para comunicação de dispositivos, mas também como qualquer outro dispositivo nativo que o Ionic possa comunicar. Legal? Então espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Tchau, tchau.